Deus te abençoe, meu querido. Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por o culto, os momentos de louvor na tua presença que nós já tivemos, pelo testemunho. Mas, Senhor, queremos clamar agora por esse momento especial da palavra. Unge, ó Pai, abençoa a vida do Adam, que ele possa ser um instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Ó Pai, no abrir da sua boca, o Senhor possa estar falando aos nossos corações. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada vida, cada coração, como entrou. Opera milagres e fala, Pai, tremendamente aos seus corações. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Para mim é um privilégio muito grande falar daquilo que Deus tem feito, Deus tem falado na minha mente, no meu coração. E eu creio que Deus tem algo especial para as nossas vidas, para tratar nas nossas vidas. Esse texto tem ficado no meu coração desde a semana passada, e eu quero compartilhar com você. Quero que você abra a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 43. Eu vou ler o versículo 2, e eu vou ler numa versão que talvez seja um pouco diferente da sua, que é a NVT. Na versão NVT diz assim: quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal algum. Antes da gente entrar na ministração da palavra de Deus, eu quero cantar uma canção. Queria que você fechasse os teus olhos agora. Eu tenho certeza que você passa por lutas, porque, como eu costumo brincar, só não tem luta quem está morto. Nós somos seres humanos, independentes de sermos cristãos, tementes a Deus, nós temos lutas, dificuldade. A diferença é que nós estamos em treinamento e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queria cantar essa canção. Feche os teus olhos agora, em nome de Jesus. Mesmo que às vezes tenha que passar por aflições, saiba que eu venci o mundo, assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. Se no deserto andares, tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria está, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Mesmo que às vezes tenha que passar por aflições, saiba que eu venci o mundo, assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a ti eu estarei. Se no deserto andares,
filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida por amor. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu, 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 tu és meu. Aplauda o nome de Jesus. Obrigado, Letícia. Obrigado, valeu. Quando passar por águas profundas, estarei do seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Primeira coisa que esse texto promete para mim e para você, por mais que a gente não queira essa promessa, é que sim, haverão lutas na nossa vida. Jesus nunca pregou para a gente que aquele que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida vai viver em Fernando de Noronha, mergulhando e vendo as paisagens daquele lugar maravilhoso. A promessa é de que muitas são as aflições dos justos, porém junto com essa promessa tem a promessa que Deus nos livraria de todas elas. Mas aqui eu vejo 3 exemplos de lutas e dificuldades que eu e você passaremos, e eu queria ampliar um pouco para que a gente possa entrar nesse contexto e de repente você se identificar com uma delas. O primeiro exemplo dado no versículo são águas profundas. Águas profundas, eu tenho para mim que são momentos em que nós perdemos o chão, momentos em que nós estamos vivendo a nossa vida com Deus, vivendo a nossa vida em todas as áreas que nós estamos vivendo, e de repente em alguma área da nossa vida, nós simplesmente perdemos o chão. Do dia para a noite as coisas mudam. Do dia para a noite você recebe uma notícia que faz você perder o chão, faz você mudar de quadro de uma maneira muito rápida, e você se vê perdido e impotente diante das situações da vida. Talvez você possa estar passando uma luta que se assemelha um pouco mais a um rio, e quando nós falamos de rio, automaticamente nós falamos de correnteza. Quando nós atravessamos um rio com correnteza, dificilmente nós chegamos exatamente no lugar que nós planejamos, a não ser que nós já a não ser que a gente já conte com o desvio, com o deslize que nós teremos a favor da correnteza. Eu gosto muito de mergulhar em Ilhabela, e lá existe uma ilha na frente de uma praia, e talvez uns 25, 30 metros de distância, e quando aquele canal está com uma correnteza muito forte, a gente sabe que não adianta nadar reto, olhando para o ponto fixo, porque você automaticamente, a correnteza vai te levar para o lado, você vai sair para fora da ilha. Então quando a correnteza está um pouco mais forte, a gente já nada para a ponta da ilha, e a correnteza vai levando a gente para o centro da ilha, onde a gente quer chegar. Águas profundas simbolizam situações que você perde o chão. Rios significam momentos em que você estava caminhando para um ponto, mas a vida te carrega, as situações te empurram, as pressões te levam, e você se vê saindo do caminho que você tinha planejado para a tua vida. Outro exemplo ministrado é o fogo, e diferente das outras duas, o fogo ele traz dor, e talvez você esteja passando por algo que quando te atinge, além de te trazer um perder do chão e o desestabilizar do teu planejamento, ele te traz dor, ele queima a tua pele, ele traz cicatrizes, ele te traz um desejo de sair daquela situação, mas ao mesmo tempo o fogo te alcançou e você não tem para onde fugir. Talvez você se depare com esse tipo de luta, e meu querido, se você não se deparou, você vai se deparar. Por isso que a palavra do Senhor diz que eu e você, nós devemos buscar ao Senhor antes que venha o dia mau. O dia mau ele surge para mim, para você, para o ímpio, para o justo. Mas todo investimento que você tem em Cristo Jesus, no momento em que a luta vem, você vai ver a diferença daquele que serve
e aquele que não serve a Deus. Primeira coisa, haverá luta. Segunda coisa, as lutas passarão. Amém? As lutas passarão. As lutas são transitórias. Se você for ver, analisar esse texto, o texto diz passar pelas águas, não diz ficar nas águas. O texto diz passar por águas profundas. O texto diz atravessar rios, não diz ser levado por ele até se afogar e morrer. O texto diz passar pelo fogo e não ser cremado e consumido por ele. O texto mostra que eu e você nós teremos lutas, mas que essas lutas serão passageiras. Essas lutas serão transitórias. Dá uma olhadinha em Isaías 43, onde nós estamos, no versículo 3. Mostra que nós temos valor diante de Deus. Olha o que o Senhor diz para nós, a partir do versículo 3. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Sebá em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Você é precioso aos olhos do Senhor. Deus, Ele não acorda, olha para a sua vida e fala assim, quer saber? Agora eu vou pegar esse menino aqui, e vou colocar ele no fogo, só para ver ele tostar, né? Só para ver, só para assistir o churrasco do Adam, só para assistir o churrasco da tua vida e da minha vida. Não, Deus não faz isso. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Por isso as lutas, elas virão, porém as lutas passarão. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Deus virou em um momento para os discípulos e falou, faz o seguinte, vamos para o outro lado da margem. Teve tempestade, teve luta, teve vento, teve um monte de coisa, mas eles chegaram do outro lado da margem. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, estou convencido que aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Haverão lutas, porém as lutas serão passageiras, porque o Senhor, Ele ama a tua história, Ele ama a tua vida, Ele permite que isso aconteça, mas você nunca pode esquecer que as lutas que você enfrenta, não tiram o valor que você tem para o Senhor Jesus. Você precisa entender que você é precioso e que aquele que começou vai terminar a boa obra na sua vida. Agora, o que você precisa entender e vai fazer você passar pelas lutas pleno, vivendo o sobrenatural de Deus. O que você precisa entender é que as lutas passam, as promessas não. Às vezes eu brinco na T-Quinta com a galera e eu falo, se você esquecer todos os pontos, meu irmão, não esquece desse. Talvez o cotidiano te lembre que a luta chega. Você não precisa decorar essa parte, que daqui a pouco você já vai se deparar com alguma luta, você vai falar bem que o Adam falou. Você vai perceber também que a luta ela é passageira, porque independente de você enfrentá-la ou ficar no seu quarto, a luta passa. E aí você vai falar, poxa, passou, o Adam tinha comentado que passava a luta. Mas se você entender que as lutas passam, mas que as promessas não, aí, meu querido, aí você vai começar a passar pela luta de uma maneira diferente. Você vai começar a passar pela luta com a paz que excede todo o entendimento, com uma esperança dentro de você, com a luz do Senhor guiando o teu dia a dia. E é esse o segredo, você precisa crer nas palavras de Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 35 diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E nós continuamos traçando o paralelo com essas três situações que esse versículo nos apresenta. Nas águas profundas, se você crê nas promessas de Deus, você vai passar a conhecer o Jeová Shammah. A Bíblia apresenta Deus com várias palavras, com vários nomes no original. E uma delas é Jeová Shammah, que significa Deus presente. E a promessa é que quando nós passemos pelas águas profundas, nós devemos entender que Deus estará do nosso lado. O texto diz, estarei do seu lado. Eu quero contar uma experiência pessoal que eu tive para fortalecer a tua fé. Porque é muito legal quando a gente lê a palavra de Deus e nós cremos na palavra de Deus. É muito legal quando nós confessamos Jesus com a nossa boca e entoamos louvores a Deus e declaramos que só Ele é o Rei da Glória. Mas, irmão, quando você tem uma experiência real com Deus, cara, você não consegue mais virar a tua mente. O cara pode vir para você e falar assim, não, mas Deus não existe. Você vai falar, ei, eu falei com Ele hoje. Eu tive uma experiência real com Ele. E eu posso falar para você que quando
eu passei por águas profundas, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: eu estou contigo. Tive uma experiência muito louca com uma canção. Eu estava escutando essa música no fone de ouvido e eu ficava fico ainda, mas eu ficava sentado na minha varanda orando. A minha mãe e meu pai agora melhoraram a situação e compraram uma rede. Agora eu fico na rede. Agora eu fico, até perco a hora às vezes, de vez em quando eu durmo na rede. Ontem teve o evangelismo aqui, o esquenta, depois o evangelismo. Falei, vou dormir 1 hora na rede. Deitei na rede. Despertador tocou? Tocou nada. 11h30 eu acordei desesperado na rede, babando, corri, fui para o evangelismo e perdi o esquenta. Mas eu ficava sentado lá, na minha varanda, orando, falando com Deus. E nesse dia eu estava meio rebelde. Eu chamei Jesus num cantinho para dar a dura nele. E eu, dentro da minha rebeldia, na minha oração, na minha petulância, achando que eu era a última traquinas do pacote, da minha varanda eu consigo ver o prédio do meu pai, onde meu pai e minha mãe moram. E quando eu olhei o prédio, eram umas 2 horas da manhã, eu orei e falei assim: Deus, é o seguinte, olha como eu sou ignorante, velho, é o que eu falei para Deus. Eu, se fosse Deus, ouvisse eu mesmo falando isso, eu jogava um raiozinho na cabecinha só para ir para a glória, ficar de boa. Mas eu orando, falei assim: Deus, se eu ligar para o meu pai agora, 2 horas da manhã, eu tenho certeza que o meu pai, ele sai da casa dele do jeito que ele tiver e vem aqui resolver o meu B.O. Se eu ligar para ele e falar assim: pai, estou com dor nas costas, preciso de um copo d'água, ele vai sair de carro agora, do jeito que tiver. Ele vai chegar e vai me dar o copo d'água. E eu leio na palavra de Deus um monte de vezes Jesus fazendo algo e o texto dizendo: e imediatamente ela foi curada. E imediatamente. E eu falei: Deus, e o imediatamente do Senhor não chega na minha vida. Olha eu, achando que estava grandão. Quando eu falei isso, o Espírito Santo de Deus falou: jogou aonde? Você está pensando que você é quem? Mas com amor, com zelo, o Espírito Santo falou: não faz isso não. E eu me lembro que eu comecei a chorar e falar: Deus, me perdoa, me perdoa. E eu comecei a chorar, e eu estava escutando essa canção. Coloca aí para mim, Tião. A gente está aí com o DJ Tião. Só eventos gospel. Feche seus olhos para você prestar atenção nessa. Pode aumentar o som aí, DJ. De verdade, pode aumentar de verdade. E eu estava com meu fone de ouvido ouvindo essa canção. E eu deixo no Spotify meio que rádio, sabe? Aí fica tocando uma atrás da outra. Então não fui eu que fui buscar a música. Tava tocando e começou a tocar essa música. E aí foi quando eu orei e falei: Deus, perdoa. A banana tá querendo comer o macaco, né? O poste fazendo xixi no cachorro, tudo ao contrário. Eu falei: Deus, tem misericórdia. Eu te peço perdão. E aí, eu ouvi essa canção. Na hora que eu parei de orar, a Isa, minha amiga Isa, a Isadora Pompeu, ela cantou assim: sopra o teu vento suave hoje aqui. E eu tava na varanda. E aí quando eu tava na varanda e ela cantou isso, passou um vento na varanda. Aí eu já falei: maluco, eu tô ficando louco. Porque
eu tava recebendo algumas acusações nesse sentido. Às vezes os caras falam que eu sou radical xiita, né? E aí os caras falam, tá meio bitolado, pá. Tava sofrendo uns tiros assim. Aí eu falei, pô, tô ficando louco mesmo. Tô viajando, mano. Já tô achando que vento é Deus. E aí eu peguei o meu celular pra secularizar aquele momento. Falei, tô orando aqui, põe a cabeça no lugar, né? Para com esses bagulho, tudo é Deus. E aí eu peguei o meu celular e fui ver um aplicativo chamado Pinterest. E esse aplicativo, ele mostra várias imagens de temas que você escolhe. E eu tinha escolhido Deus, então quando eu abro esse aplicativo, ele tem várias frases, versículos, imagens que se relacionam com esse tipo de tema. A primeira imagem que apareceu foi essa aqui, ó. Mostra também, Vitor. Vê se dá para pegar. Esteja tão sensível à voz de Deus que ao sentir um simples soprar do vento, você possa dizer, é Ele. Maluco, quando eu abri aqui, eu olhei para mim e falei, Adam, você é louco mesmo. Mas Deus é louco também. Mano, eu lembro depois de experiência de estar na minha sala tocando violão, que aí não dá pra tocar na varanda, que os vizinhos vão tacar ovo invertido, tentar. Eu na minha sala tocando louvores a Deus e na varanda as roupas lá penduradas lá. E eu ver a blusa, enquanto eu adorava a Deus assim, eu abri o olho assim, meio de migué, e olhar a blusa balançando assim, eu já falei assim, é nóis. Obrigado, Tião. O que eu quero dizer para você, cara? Você pode passar por águas profundas, mas o Senhor, Ele vai estar com você. Essa é a promessa que Ele tem para mim e para você. Você pode passar por rios, mas quando você passar por rios, você vai conhecer o Jeová Jirê. É o nome dado para Deus também na Bíblia. Jeová Jirê, que significa o Deus da provisão. O texto diz, você pode passar por rios, mas não se afogará. Deus, Ele vai prover aquilo que você precisa para passar por essa luta. Como o povo no deserto, que tinha pão caindo do céu, nuvem de ar-condicionado, tocha de fogo lá como um aquecedor central. A roupa não estragava, a parada crescia junto, e não era lycra não, era um milagre mesmo. Tudo que eles precisavam para sobreviver no deserto foi dado por Deus. Essa é a promessa que nós temos, eu e você. Nas águas profundas conheceremos o Jeová Shammah, o Deus que fala, eu estou contigo. Nos rios nós conheceremos o Jeová Jireh, o Deus da provisão, que não vai permitir com que você afogue. Agora, no fogo, você vai conhecer o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, um Deus que faz milagres, um Deus que você vai viver o sobrenatural e você vai falar, é impossível eu estar sorrindo, mas Deus pode fazer todas as coisas. Quando você passar pelo fogo, aí você tem que queimar, mas isso não acontece. Então você conhece o Deus Todo-Poderoso. Isaías 43, no versículo 1, a parte B do versículo diz, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Versículo 5 diz, não tenha medo, pois eu estou com você. Meu querido, eu tenho usado um hashtag nas redes sociais, e esse hashtag eu comecei a usar no meu coração, para que eu possa romper com a melancolia, para que eu possa romper com o convite. O diabo não tem o que fazer, e ele quer colocar sobre a sua vida uma unção de pagode secular, entendeu? Preciso de você, estou cansado, você fica lá murmurando, melancolia. Ele quer que você fique assim, mal, e você pode pegar essa carona com ele, ficar lá cantando, eu dormi na praça pensando nela. Ou você pode dizer para você mesmo, por que está tão abatido a minha alma? Aguarde no Senhor, você ainda louvará. Você pode romper com isso. E eu tenho usado essa hashtag, sai que eu tenho pai. Então quando eu estou num cotidiano assim, o diabo vem com alguma situação, vem com alguma acusação, vem com algum desânimo, falou, sai que eu tenho pai. Eu sei quem eu sou em Jesus, eu sei quem eu sou em Deus, e eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeira coisa, haverão lutas. Segunda coisa, as lutas são passageiras. Terceiro, lutas passam, as promessas de Deus não passarão. Quarto ponto, tudo é para o seu bem. O texto diz, o versículo 2 diz, não te fará mal,
Meu querido, se as águas profundas, os rios e o fogo não vai te fazer mal, automaticamente ele vai fazer bem. Tudo o que acontece na vida daquele que tem a sua vida entregue a Jesus, coopera para o bem. É que a gente é limitado. E toda hora Deus tem que virar para mim e para você e ficar repetindo a mesma coisa. O que eu faço hoje, não entendes. Depois, amanhã, você vai entender. Mas a nossa ansiedade faz com que a gente pense que Deus acordou de mau humor, e isso tudo está acontecendo, porque Ele acordou virado no giraia e não está a fim de abençoar a nossa história mais. E aí a gente fala, perdi o pai. A gente fala, cadê Deus? Quando na verdade o texto diz, o fogo não te fará mal, ou seja, tudo isso vai cooperar para o seu bem. O problema qual é? É que a gente não vê o final da novela. A gente está vivendo o tempo presente. Mas o que eu quero que você entenda é que quando Davi foi lutar com Golias, ele também não sabia o final da história. Ele não era que nem eu e você, que quando alguém fala, olha, nós vamos pregar sobre Davi e Golias, a gente parte do princípio que Davi já venceu. Porque quando começa a historinha a gente já fala, ganhou o menor, né? Imagina só, eu vim aqui pregar Davi e Golias e fazer uma aposta com vocês, adivinha só quem ganhou, vocês já sabem. Aí você fala para mim, é muito fácil você falar de Davi, porque eu já sei o final da história. Meu querido, a fé é você dançar antes da música tocar. Eu quero que você entenda que você já venceu. Da mesma forma que Davi já venceu Golias, você já venceu os gigantes da sua vida. Só que você precisa crer, você precisa dançar antes da música tocar. Você precisa entender que do mesmo jeito que você vê um filme que você já viu e você fica até nervoso, envolvido com as cenas lá, né, o cara matando 35.912 pessoas com uma bala só. Aí você já viu o filme, aí você, mesmo assim você fica meio apreensivo. É assim que tem que ser a vida do cristão. Você pode até ficar meio apreensivo, mas você sabe que acima de tudo, no final, você vai vencer em Cristo Jesus. Tudo isso é para o seu bem. As águas profundas vão te trazer uma sensação de sustento. Eu falei para você que a água profunda para mim é como quem perde o chão. Mas se você perde o chão, você se sente em queda livre. Mas a água profunda não. A água profunda você chega num momento em que não dá mais pé para você, mas você não está caindo, você está sendo sustentado pelas águas. Estar em águas profundas com Deus cooperará para o seu bem. E o primeiro bem que você vai viver é que quando você está em águas profundas, você pode até achar que você não está mais no controle, realmente não está, não dá mais pé, você não consegue mais tomar decisão, mas você está boiando no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que te sustenta boiando. O Espírito Santo de Deus te sustenta na superfície. E você não está em queda livre. Quem olha fala, meu Deus, tirou o chão do cara. Mas quem vive com o Espírito Santo dentro de si sabe que não se trata de uma queda livre, mas se trata de algo que te sustenta, algo que permite você passar pela luta, sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Nas águas profundas você vai encontrar grandes riquezas, porque ninguém acha pérolas preciosas no raso. Ninguém vai achar pérola preciosa, coisas de grande valor no raso. Eu amo mergulhar, e quanto mais fundo você vai, mais mistério você encontra, mais revelação você encontra, mais animais diferentes e, diga-se de passagem, maiores você encontra. Se você for no rasinho lá na praia de Fernando de Noronha, eu estou falando bastante de Fernando de Noronha, né? Se Deus está falando com você, irmão, paga essa viagem para mim em nome de Jesus, amém? Vê aí, fala com eles, Deus, em nome de Jesus. Pode juntar uns 4, 5 aí, tá bom? Se você for no rasinho em Fernando de Noronha, você está com a água na canela assim, ó, você vai ver os filhotinhos de tubarão passando assim, ó, do seu lado. Ele passa, vem e tal. Você fica até com o mindinho encolhido com medo deles acharem que é alguma coisa. Se você vai para águas profundas, você começa a ver os bichinhos crescendo assim, né? Os tubarões assim, eles vão ficando um pouco maiores. E você pode encontrar tubarões lá de 3,5 metros, 4 metros. Aí você vai brincando, até você não conseguir nem voltar para contar a história nele. Eu fui numa praia lá que você tem que descer uma escada de, se não me engano, 20 metros. Até chegar na praia. E quando você chega na praia, você mergulha e tem bastante tubarão. Eu fui, mergulhei lá e não encontrei tubarão nenhum. Só que eu gravei um vídeo para praticar e deixei cair uma pecinha do microfone que prende aqui na camisa.
E eu só senti falta quando cheguei no hotel. No dia seguinte, de manhã cedinho, eu falei, pô, eu vou acordar, vou lá buscar essa pecinha, que eu acho que eu sei onde caiu. Fui lá. Você achou a pecinha? Também não achei, mas eu fui lá procurar. Aí quando eu cheguei lá, caiu aquele toró, mas no caminho, quando eu cheguei bem alto, assim, que você consegue olhar o mar, você vê umas pedras andando assim, ó. E aí você percebe que a pedra não é mais uma pedra, é um tubarão. Falei, maluco, uma pá de tubarão grandão lá embaixo. Só que aí o Espírito Santo de Deus me lembrava que o porteiro tinha avisado, ó, vai lá procurar, mas não entra na água não, porque essa hora aqui, 7 horas da manhã, eles estão comendo, se tu entrar, tu é refeição. Ai, como eu não queria ter ouvido aquilo, velho, com uma vontade de fazer uns takezinhos dos tubarão-tigre que tinha lá, bonitinho, de 3 metros de comprimento, mas aí eu falei, não vou não. Quanto mais profundo você vai, mais mistério você encontra. Por isso que o Senhor te coloca em águas profundas, para que você possa sair com coisas ricas, para que você possa sair com a sensação de ser sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Quando Ele te coloca em rios com correntezas, Ele está te trazendo fortalecimento. Você vai ter que nadar, querido, você vai ter que fazer força, isso vai te trazer fortalecimento. Ao mesmo tempo, isso vai te trazer longevidade, isso vai te trazer esperteza. Deus vai começar a te dar discernimento, mas para isso você precisa passar pelos rios de correnteza. É isso que vai limitar a tua força, vai fazer você romper aquilo que você achava que podia, e você começa a passar dia após dia e falar, não é que eu venci de novo? E ó, venci mais um dia, e mais um dia, e mais um dia, e quando você vai ver, aquela correnteza não te faz mais mal, porque você acostumou. Eu estava no shopping essa semana, e Deus começa a falar comigo com umas coisas loucas. Eu fui no shopping para comprar o presente do meu pai, e quando eu cheguei lá, tinha um velhinho. Quem me segue aí no Instagram, Adam_JC, eu sempre posto uns stories, umas paradas que Deus fala comigo, e o velhinho, ele estava andando, mano, tipo o Charlie Chaplin, assim, ó, mas muito devagar, ele era bem velhinho, ele andava assim, ó. Meu, eu fiquei muito agoniado quando eu vi o cara. Aí eu peguei o celular para filmar, não aguentei. Falei, eu vou filmar. A minha vontade era rachar o bico, porque, mano, sem zoeira, o cara era muito devagar, muito devagar. E aí eu peguei o celular para filmar, para colocar alguma coisa para tirar uma onda. E quando eu comecei a filmar, Deus começou a falar comigo. Ei, ele é velhinho, mas ele está andando. E tem muito jovem que ultrapassa ele, mas bate na esquina e para de andar na vida. E o cara velhinho, olha, mas como eu costumo brincar daqueles que não dá nem para dar tchau que Jesus puxa, de tão velhinho que era, mas ele estava lá, na pegada dele, mas estava cumprindo o propósito. Ele podia de repente ter terceirizado, falado para o filho, para o neto, para o tataraneto, porque ele tinha muito tatatá, velho, neto, pedi para resolver o problema para ele no shopping, mas ele foi. E o que Deus começou a falar comigo é o seguinte, é importante que ele vá, porque essa caminhada, por menor que seja a velocidade, traz fortalecimento. Essa caminhada, por menor que seja a velocidade, traz longevidade. Se ele parar, ele definha. E aí eu falei, meu Deus do céu. Falei, mas a minha vontade era pegar o cara no colo e falar, vô, você quer ir para onde? Eu te levo. Vai ser o primeiro Uber sem carro do shopping. Eu te levo onde você precisa ir, pelo amor de Deus. E aí Deus falou assim para mim, se você fizer isso, você interrompe o processo. Você vai interromper o processo. Ele precisa se exercitar. Ele precisa romper. Eu não sei qual é o rio que você está passando, mas Deus está te trazendo fortalecimento, longevidade, discernimento, esperteza. Talvez você esteja passando pelo fogo, e aí, mano, aí é sobrenatural. Aí é o vento batendo nessa cara na hora que a Isadora Pompeu canta, e quando você abre o PP está escrito, Deus é vento. Aí você fala, não dá. Aí alguém pode falar para você assim, Adam, foi coincidência. Se o cara falar isso para mim, eu falo, irmão, a tua fé é maior que a minha. Porque crer que é coincidência é muita fé. É muito mais fácil acreditar que foi Deus. Mas você pode viver o sobrenatural, experiências. Mas essa experiência virá perante o fogo. O fogo é algo que purifica as nossas vidas. Quando a gente passa pelo fogo, as impurezas caem. Aquilo que não é ouro é separado. Aquilo que não tem valor cai. Quando nós passamos pelo fogo, nós passamos a ser moldáveis. Porque se você pegar o ouro e tentar moldar, é difícil. Quando você coloca ele no fogo, Deus pega você como ouro, te coloca no fogo e consegue moldar o teu caráter, moldar a tua fé, moldar a tua história, segundo a vontade dele. Mas o que você precisa descansar é que haverá sustento. Versículo 19 de Isaías, a parte B diz, até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.
Um caminho significa a sinalização para você andar. O Espírito Santo de Deus vai te dar a direção. Imagine você no deserto. O deserto não tem sinalização, o deserto não tem placa, o deserto não tem uma estrada, não tem uma faixa determinando aonde você tem que seguir. O deserto é um campo enorme e que você tem que decidir ir para algum lugar, mas você olha para o lado e tudo é igual. E Deus fala: nesse deserto eu vou traçar um caminho para você. Isaías diz: ouvirás uma voz dizendo: esse é o caminho, quando te desviares para a direita ou para a esquerda. A palavra de Deus diz, no mesmo versículo 43:19, diz que haverá rios, riachos no ermo, ou seja, no meio do deserto. Deus, ele vai refrescar a tua vida, ele vai te dar hidratação, ele vai te dar o suprimento necessário para que você possa conseguir vencer esse caminho. E o último ponto: haverá um basta, haverá o novo de Deus para a tua história. Haverá o novo de Deus para a sua história. Deus não perdeu o controle da tua história só porque Ele está mandando você esperar. Deus não é que nem eu e você, que você vira para um amigo, que nem o William fez com a gente. Ontem ele virou e falou: vamos fazer um churrasco aí qualquer dia. Hoje, 10h30, a gente estava na frente da casa dele já. Falamos: viemos qualquer dia hoje. Deus, ele não é que nem eu e você, que às vezes você fala para o cara: se quiser você sobe. Aí o cara fala: subo. Você fala: meu Deus, e agora? Minha casa está bagunçada e não tenho nada para dar de lanche para esses caras, não tem nem refrigerante na minha casa, se pá, tem água gelada. Deus não é assim. Ele não te manda esperar porque Ele está correndo com alguma coisa para fazer um esquema para você. Não, Deus, Ele está caprichando na tua bênção, irmão. Ele está no controle de todas as coisas. E o fato de você estar esperando não significa que Ele perdeu esse controle. Significa que você ainda está passando pelo processo. Isaías 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Deus não perdeu o controle da tua história, mas o que você precisa entender, o que Deus falou ao meu coração, é que o deserto é a porta de entrada para o milagre. O milagre do povo era a terra prometida, mas entre o local que eles foram libertos e o local da bênção de Deus, que era a terra prometida, eles tinham um deserto para passar. Se você está passando no deserto, querido, no lugar de ficar triste porque você está no deserto, fique feliz, porque você podia estar no Egito ainda como escravo, mas o Senhor te libertou. E se você está no deserto, significa que você já está no meio do caminho para chegar na posse da bênção que Deus tem para a tua história. A promessa de Deus é que no meio do deserto haverá um caminho, haverá suprimento, um rio, para que você então chegue no novo de Deus sobre a sua vida. Mas para que você viva o novo de Deus, você precisa esquecer para crescer. Nós tivemos um teatro de Giovanni aqui com esse tema no domingo de manhã, e Deus falou demais comigo com esse teatro. Esquecer e crescer. Sorria para o passado, ele não vai voltar mais. Sorria para o futuro, Deus está nele. Você precisa esquecer as coisas que ficam para trás e entender que Deus é Deus de coisas novas, mas muitas vezes nós queremos entrar na festa nova, numa festa hoje, com uma roupa velha. E Deus quer que você viva o novo de Deus. Uma pessoa compartilhava comigo que mudou de apartamento, morava numa comunidade e mudou para uma casa própria. E ela falou para mim: Adam, eu não posso levar os meus móveis para esse lugar, porque os meus móveis estão cheios de cupins. Se eu levar os móveis para esse novo apartamento, os cupins vão destruir os meus móveis novos. Quando Deus te chama para viver o novo de Deus, você tem que deixar aquilo que está com cupim para trás. Você precisa esquecer, para que você possa viver o novo de Deus na sua vida. Agora eu quero que você acompanhe comigo o versículo 18 e 19 de Isaías 43. Eu quero demais que você, quando chegar na sua casa, você possa ler esse texto com atenção, pedindo que o Senhor fale do primeiro ao último versículo. Que capítulo maravilhoso. Deus falou comigo com esse texto numa live. Eu vi esse versículo na internet, Deus me deu essa palavra para eu ministrar na live do Praticai. Eu ministrei esse tema na live, depois fiquei sabendo que o pastor Natalino pregou no primeiro culto, Isaías 43, peguei para ouvir essa mensagem que o pastor pregou. E quando o pastor me convidou para ministrar, eu falei: é esse tema. Isaías 43, é isso que tem queimado no meu coração. O novo virá sobre as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 18:
Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermos. O Espírito Santo de Deus, nessa noite, está convidando você para viver o novo de Deus. Mas muitas vezes, você só precisa perceber o novo de Deus. O texto diz: ei, você não está percebendo que eu estou fazendo algo novo? Você não está percebendo? Fique atento, todos os dias o Senhor tem uma novidade de vida para mim e para você. Só que o diabo, ele quer encobrir isso. Eu tenho um diário de oração, e em uma das coisas que eu preencho nesse diário de oração é bênção do dia. Todo dia Deus tem mais que uma bênção para mim e para você, mas muitas vezes nós não percebemos. E o que Deus está falando para mim e para você é: esqueça das coisas passadas, fica ligado no novo de Deus, mas presta atenção, perceba aquilo que Deus tem feito, esteja sensível e perceba o novo de Deus na sua vida. O versículo 3 diz assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Nós falamos que haverá luta, que as lutas passarão, que as lutas passam, mas as promessas não, que tudo é para o nosso bem, que haverá um novo de Deus. Mas eu quero transformar o versículo 3 em uma pergunta: Ele é o teu Senhor? Ele é o teu Salvador? Porque para que você usufrua da promessa do versículo 2 que nós lemos, que fala: quando passar pelas águas profundas estarei do seu lado, quando atravessar os rios não se afogará, quando passar pelo fogo não se queimará, as chamas não lhe farão mal algum. Para que você viva isso, para que você possa viver essa promessa, você precisa falar assim como Isaías disse, você precisa crer assim como o Senhor disse: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. A questão é: Ele é o nosso Senhor? Nós nos submetemos ao senhorio de Deus de fato? Ele é o nosso Salvador, aquele que comprou a nossa vida, e nós falamos: Deus, agora eu quero viver para Ti, porque o que o Senhor fez pela minha vida é impagável. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isaías 43, no versículo 7 diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. O Senhor, Ele quer usar a tua história para que as pessoas possam ver você passar por águas profundas e glorificar o nome dEle. Ele quer transformar o teu rio corrente em milagre para que as pessoas possam ver Jesus na tua vida. Ele vai permitir que você passe pelo fogo para que as pessoas glorifiquem a Deus através da tua vitória. Mas a questão é: você tem sido chamado pelo nome do Senhor? Você tem reconhecido Ele como Deus? No versículo 11 de Isaías 43, o próprio Deus diz: eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há Salvador algum. Feche os teus olhos. O versículo 25 diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e os teus pecados, e dos teus pecados não me lembro mais. Para que você viva a promessa de Deus de que o novo virá sobre a tua história, você precisa ter esse Deus como Senhor. Você precisa ter esse Deus como Salvador. Adão, mas como é que é isso? Primeiro, a palavra de Deus diz que você precisa confessar com a boca aquilo que você crê no teu coração, e então será salvo. E então, de fato, Jesus é o teu Salvador. Só que quando nós falamos de senhorio, nós estamos falando de nos submeter à vontade de Deus, de obedecer ao Senhor Jesus. O grande mandamento que o Senhor nos deu é amar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Amar a Deus. E Jesus disse: aquele que me ama é aquele que me obedece. Você quer saber se você ama Jesus? O quanto que você se submete a Ele?
na presença das pessoas, mas no oculto. Você ama Jesus? Então você tem lutado contra a tentação. Você ama Jesus? Então você tem negado aquela garota que não tem nada a ver com o plano de Deus para a sua vida. Você ama Jesus de fato? Então você não tem se rendido à pornografia, à prostituição, à masturbação. Você ama Jesus de fato? Então tudo aquilo que Ele pede para você deixar, você deixa. Afinal de contas você o ama acima de todas as coisas. Às vezes nós estamos entendendo que Deus é um mordomo que vai nos entregar tudo. Às vezes nós podemos pensar que buscar a Deus é ganhar coisas materiais ou bênçãos individuais. E eu ouvi uma pastora falando essa semana: você está preocupado com coisas que Deus pode te dar, quando Deus quer dar Ele mesmo para você. Você está preocupado com coisas que você pode receber de Deus, quando Ele quer que você o receba no seu coração. Cara, para pensar. O Deus Criador dos céus e da terra, aquele que fez tudo, Ele te amou de tal maneira que pegou aquilo que Ele tinha de mais precioso, seu Filho Jesus Cristo, para morrer no meu e no seu lugar. Isaías diz que agradou o Senhor Deus em moer Jesus. Deus se agradou em moer o seu próprio Filho, para que isso pudesse trazer vida. E o texto diz que Jesus morreu por mim e por você, quando nós éramos ainda pecadores. Deus te olhou na lama do pecado e falou: eu vou morrer por Ele. Aquele filme Paixão de Cristo não traduz o que Jesus passou na cruz, porque aquele filme tem 3 horas, e foram horas, muito mais horas de sofrimento. E o que Deus disse no meu coração uma vez é que Jesus morreu ali naquela cruz por mim. Jesus morreu por cada um que está aqui nesse lugar. Mas pare para pensar, Jesus morreu por aquele soldado que estava batendo nele. Por amor àquele cara que estava agredindo ele, ele falou: eu vou ficar aqui porque eu amo esse cara que está me batendo. O cara que cravou o prego na madeira, na mão, nos pés de Cristo. O amor de Deus é tão grande que Jesus falou: eu me entreguei por amor a esse cara que está me ferindo. Dá para você entender que é esse Jesus que quer morar no teu coração? É esse Jesus que nós cantamos aqui: para que entre o Rei. Jesus, o Rei da Glória, eu abro o meu coração. Se você não conhece esse Jesus, nós vamos cantar essa canção, e eu quero que você faça dessa canção a tua oração, dizendo: Jesus, entra no meu coração. Agora, cara, se você já conhece Jesus, permita que o Senhor nessa noite tome o lugar dele. Jesus é muito grande. O altar do teu coração não dá para dividir, não. Ou você tem Jesus, ou você não tem nada, porque diante do poder e da eternidade de Jesus Cristo, tudo perde-se o valor. Se você conhece Jesus, você precisa entender que o texto diz que o coração de Salomão não era mais de todo fiel para com Deus. O Senhor, Ele não quer meio coração. Ele não quer dividir o altar do teu coração. Ele não quer um espaço na prateleira. Jesus, Ele quer 100% do teu coração, meu querido. E não há nada que você renuncie por amor a Cristo que Deus não te dê muito melhor. Nada que você renuncie por amor a Cristo te fará mais falta do que aquilo que você receberá por renunciar àquilo que Deus está te pedindo. Nós vamos cantar essa canção, e das duas uma: ou você vai orar e cantar essa canção dizendo: Jesus, eu confesso que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu declaro nessa noite que eu tenho o Senhor como Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados. Ou você vai cantar essa canção abrindo teu coração pela primeira vez, declarando: Jesus, entra na minha vida, entra na minha história.
Ou eu quero que você cante essa canção nessa noite dizendo: Jesus, toma o teu lugar. Não existe pessoa que merece estar no altar do teu coração a não ser Jesus. Meu querido, não existe pecado mais importante do que Jesus Cristo. O pecado ele é gostoso, mas o prazer do pecado é momentâneo, a recompensa da santidade é eterna. O que Deus tem para te dar é muito melhor do que aquilo que você tem vivido. Mas para viver o novo de Deus, você precisa abrir o seu coração nessa noite. Haverão lutas, haverão dificuldades, mas as lutas passarão. As promessas de Deus não passarão na tua história. Você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida, e o novo de Deus virá. Tudo o que está acontecendo é para o seu bem, mas você precisa nessa noite abrir a porta do teu coração e declarar: Jesus, toma o teu lugar. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, se Deus falou com você essa noite, e eu quero que você entregue aquilo que o Espírito Santo de Deus está colocando no teu coração. Aquilo que você ama não pode ser amado mais do que você ama Jesus. Coloca o altar do teu coração em ordem nessa noite. Fala: Jesus, eu te amo mais do que eu amo a minha família. Jesus, eu te amo mais do que qualquer pecado. Jesus, eu te amo mais do que qualquer dom, do que qualquer chamado. Deus, eu te amo mais do que qualquer bem material. Deus, eu te amo. Deus, eu te amo. Ada, mas eu amo Jesus, então para de obedecer o pecado. Ada, mas eu amo Jesus, então para de obedecer a Satanás. Que todo prato que ele coloca na tua frente você come. Se você ama Jesus, obedeça a esse Jesus. Ande com Ele, renuncie, pois não há nada que você renuncie que você não receberá de Deus algo melhor, algo maior. Feche os teus olhos. Para que entre o